Audiobook do livro Mulheres Reconstruídas, da escritora Moana Débora. Capítulo 2. Abrace seus processos. Processos não são regressos, e sim um lindo progresso em direção ao seu destino. Abrace-os. Quando eu identifiquei que precisava passar por uma reconstrução, abracei firmemente o meu processo, pois entendi que, ao contrário do que diziam, o processo não viria para me punir, nem para constranger-me ou me matar. Ele viria para me ajudar a progredir, mas para me reconstruir e principalmente me reposicionar. Pode ser que você que está lendo esse livro ache que foi tudo fácil. Não foi, não. As vozes sempre vinham a mim dizendo que eu não precisava parar para ser curada, pois eu poderia andar tal como estava. Mas escolhi perder abraços humanos e me abraçar. Abraçar com os meus processos, as minhas raízes, a minha vulnerabilidade. Eu sabia que assim seria reconstruída e estaria livre da gaiola em que me prendia. Então, poderia alcançar voos mais altos, sem ter que parar sempre e voltar aos ciclos mal resolvidos que me aprisionava em uma vida sem avanço. Muitas vezes, com a nossa visão utópica e limitada, imaginamos que da noite para o dia seremos transformadas, transladadas e viveremos a tão sonhada promessa, o tão almejado propósito. Nossas crenças limitantes nos fazem criar expectativas incoerentes de como deveria ser esse processo. E assim, elas não nos permitem passar por essa metamorfose, que é a nossa reconstrução. Ao olhar para a vida de José, você pode ver que o que aconteceu de errado com ele foi exatamente o que fez tudo dar certo em sua vida. No livro de Gênesis, capítulo 37. Se o pai dele não tivesse dado uma túnica especial para ele, José não teria sua identidade afirmada. Se Deus não tivesse dado um sonho a ele, ele não saberia o seu destino. Se José não tivesse contado os sonhos aos seus irmãos, não seria vendido como escravo e não teria sido encontrado com o rei, o que o fez governador do Egito. Creia, os processos de Deus são intencionais. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Há lugares no meio do processo em que não queremos estar, e muito menos entendemos por que ali estamos. Mas naquele lugar existe alguém que faz parte da sua promessa. Seguindo ainda a história de José, o carcereiro da prisão foi quem falou dele ao rei do Egito. Portanto, até mesmo os inimigos fazem parte do seu processo, quanto mais as dores. Muitas vezes dizem que estamos no processo porque fizemos algo de errado. Você já ouviu isso? Eu ouvi muitas e muitas vezes. Sim, eu já fui vítima dessa afirmação e passei um bom tempo analisando onde havia errado para estar sofrendo, passando por tudo aquilo, ou onde havia pecado, ou ainda o que eu realmente havia feito para merecer tal castigo. Foi quando Jesus veio até mim e com sua vida redefiniu tudo o que a religião do reino falava sobre processos. É isso o que eu quero compartilhar com você. Ao olhar para mim e para a sua vida, ele nos ensina que você não precisa ter feito algo errado para estar no processo. O motivo é que nele não havia erros, mas ele passou pelo processo do medo quando suou sangue, por exemplo. Assim, no processo da crucificação, em que era chamado como maldito, levou chicotada, cuspiram em seu rosto, carregou uma cruz pesada, teve as mãos perfuradas por pregos, foi rejeitado, abandonado, traído. Mas durante todo o seu processo, não foi encontrado erro algum nele, muito menos demônios. A razão para ele estar passando por aquilo era apenas que o processo fazia parte de sua jornada em direção ao seu destino e propósito. Ele jamais alcançaria a glória se não tivesse passado pela cruz. A cruz era seu processo necessário. Existem lugares que só iremos acessar através do processo. Devemos lembrar que, quando estamos no processo, não é porque simplesmente cometemos erros, é o processo. Veio nos penalizar, mas sim porque precisamos mudar nossa rota, amadurecer, crescer por dentro e ser redirecionada e alinhada quanto ao nosso destino. Processos não são regressos, mas sim um lindo progresso, rumo ao seu destino. Abrace-os. Portanto, aquilo que chamam de erro, eu prefiro chamar de processo.
O processo que levou José do Egito, o processo de sua prisão, o processo que fez dele governador. Note que são os processos vivenciados que nos dão um upgrade para viver o nosso destino. Upgrade significa melhorar, modernizar-se. Então são as nossas melhoras, a modernização do nosso sentimento e, consequentemente, a nossa cura. É o objetivo final de um processo em nossa vida. Quando o Abba fala conosco, ele muitas vezes apenas conta o fim da história, não o processo. O caminho que percorremos, por mais que isso gere um desconforto, é melhor assim. Se José soubesse da prisão antes do tempo, ele jamais acreditaria na promessa ou se moveria em direção a ela. A verdade é que estamos muito preocupados com a chegada ao destino e esquecemos o caminho. Mas a jornada é tão importante quanto. Precisamos entender que existe beleza no caminho e também existe beleza no processo. O Deus que conta o destino final está nos ensinando a viver no caminho. Ele está nos preparando durante o percurso para viver o que Ele preparou para quando chegarmos ao destino. Você tem uma promessa? Então há esperança. Quem tem uma promessa não para nas dores, porque a visão do seu destino final sempre será maior que a dor do momento. Quem tem uma promessa ressignifica a dor durante o processo. A promessa é o anestésico de nossas dores. Contudo, se você não tiver uma promessa, as dores parecerão maiores. O processo tenderá a ser mais doloroso. É preciso entender que a forma com que você se posiciona durante o processo determinará o tempo em que ficará nele e a autoridade que você terá depois. Compreenda que tudo faz parte do pacote com destino à promessa. Quando você perder a esperança durante o processo, você não consegue mais visualizar a sua promessa. Por isso, não se perca no caminho. Maior que o processo é a palavra que Deus lhe deu. Por favor, não troque o eterno pelo momentâneo. Em meio aos meus processos, o que eu mais ouvia do Abba era essas palavras: filha, o processo dói, mas o propósito cura. Eu sei que é difícil acreditar que tudo isso passará, pois você está imersa no processo. Mas quero que você entenda que, quando estiver vivendo o propósito, perceberá que todo o processo, ainda que tenha sido doloroso, foi extremamente necessário. Sabe, nós costumamos admirar as borboletas, mas você nem imagina o longo e silencioso processo de rastejamento, prensa e solidão, pela qual ela passou dentro do casulo, até sair linda, forte, com belas asas para alcançar voos tão altos em direção ao seu propósito. Acredite, muitas coisas só acontecem em nossas vidas quando dizemos sim ao processo, quando você o aceita. Consegue prosseguir sem retroceder até sofrer uma grande metamorfose que abrirá suas asas para você adentrar as portas do seu destino. A lagarta não precisa de um milagre para virar uma borboleta. Ela precisa dizer sim ao processo. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes você não precisa de um milagre, você precisa dizer sim ao processo. Passar pelo processo é obrigação. É seguir a jornada para levá-lo ao seu lugar de destino. A etapa do casulo é inevitável para transformar a lagarta em borboleta. Lembra? É algo como: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Pois o casulo não é lugar de morte. Pelo contrário, o casulo lhe dará vida. Abraçar o seu processo irá requerer de você muita coragem. É a forma de se posicionar, determinar onde você chegará e quem se tornará. A lagarta precisa de muita coragem para entrar no casulo. Essa é uma escolha definitiva. Para você é a mesma coisa. Viver o processo doloroso da metamorfose ou ficar paralisada por não abraçar o processo e morrer sem viver o seu destino, permanecendo assim uma lagarta. Enquanto você está no processo do casulo, será exposta a duas coisas vitais: no que você acredita e quem você é. Sim, o casulo nos revela. Toda a autoridade que você terá na vida virá de como lidou com o processo. Foi assim com Jó. Ele não ficou conhecido por ser rico, mas pela forma como superou e como viveu o processo, o seu tempo de casulo. Por isso, não se apresse em rompê-lo. Respeite o seu tempo e o seu processo. Permaneça em seu casulo enquanto for necessário. Cada um de nós vivencia processos de formas diferentes. Sendo assim, não compare sua jornada
Não permita que outros a apresentem a romper seu casulo. Certa vez ouvi uma história de um homem que encontrou um casulo. Ele viu parte da asa da borboleta fazendo força para rompê-lo. Assim sentiu-se impelido a ajudá-lo nesse processo. Com a melhor das intenções, aquele homem pegou uma tesoura e cortou todo o casulo para que aquela frágil borboleta não fizesse mais esforço para sair. Quando o casulo foi rompido, a borboleta caiu no chão. Não conseguiu voar e logo morreu. Ela não estava pronta. O casulo é a parte principal do processo. Ali, rompendo o casulo, é que a borboleta ganha força em suas asas para mais tarde voar. Entenda, o processo é necessário e você precisa vivenciá-lo com intensidade para romper seu casulo, com a força e o poder da reconstrução que necessita. Respeite o seu tempo. O que para você, os outros pode parecer demora demais, para você é necessário. Lembre-se que existe processo pelo qual você passará sozinha. Isso também faz parte da reconstrução das suas emoções. Essa solidão será transformada em solitude. Com Deus, é esse tempo a sós com Deus se transforma em completa dependência do Abba. Acredite, esse processo não é retrocesso, e sim progresso. Viva-o intensamente. No casulo, você entra rastejando e sai voando. Como você lida com esse processo fará com que ele seja acelerado ou retardado. Mas lembre-se de que o casulo não é o fim. Para o seu crescimento, o seu desenvolvimento, essa fase é determinada e acredite, a dor do processo nunca será maior que a realização do seu propósito. Você pode me achar estranha, mas tenho que confessar que eu sofro durante o processo, mas o amo. Será que sou masoquista? Não, a razão de sofrer, mas amar o processo é que sei que ele me transformará em quem eu preciso ser. O processo, por mais dolorido que seja, me trará maturidade essencial e, ao seu fim, ele me reposicionará onde preciso ir, o propósito. O mais engraçado disso tudo é que quando chegamos ao propósito, lembramos-nos do processo, mas ele não dói mais. Na verdade, muitas e muitas vezes eu me pego até agradecendo por tudo o que aconteceu. Pois realmente o processo me forjou, me fortificou, me amadureceu. Divido isso com você para que tenha essa esperança hoje. Bendito processo, ou quão benditos são os nossos fracassos. Benditas são as nossas fraquezas, benditas são as nossas dores. Benditas sim, pois o final delas é pura glória. Pense no ouro, quando ele sai da rocha, vem sujo, em forma de pedra, mas o ouro, para ser purificado, ele passa pelo fogo. Ele passa por um processo de purificação. O ouro é colocado em uma temperatura alta até que se derreta e assim fique limpo. Depois, o ouro passa por um processo na qual é batido para ganhar forma. E finalmente sai resplandecente, brilhando em seu esplendor, sendo reconhecido como um metal mais belo e de maior valor. Costumamos admirar o ouro, mas o processo pelo qual ele passou foi a base para torná-lo quem ele é e define o quanto ele significa. Isso quer dizer que, definitivamente, sem processo, sem progresso. Por isso, digo-lhe, abrace os seus processos, viva-os intensamente, amolde-se a tudo o que o processo lhe propõe. Seja maleável. É doloroso, eu sei, mas o fim será de glória. Nossas fraquezas expostas, nossos fracassos conhecidos, nossos processos vividos nos traz benefício que a nossa conquista não pode trazer. São as nossas fraquezas expostas e os nossos fracassos conhecidos que nos revela nós mesmas e nos faz crescer. Por isso, aproveite o processo. Ele também faz parte da vida. Não o desperdice. Diga sim ao processo e alcance o seu propósito. Creia, casulo vivido, voo liberado, destino alcançado. A matemática sempre será essa. O processo antecede a promessa. O processo é essencial para a reconstrução da base. Viva-o intensamente e vença. Hoje posso declarar essas verdades. O processo dói, mas o propósito cura. E como cura? Capítulo 3. Eu estou quebrada. Restaurei o exausto e saciarei os enfraquecidos. Jeremias 31, versículo 25.
O processo de reconstrução começa a partir da identificação das áreas em que muitas vezes ousamos remendar por termos pressa. Esquecemos que o remendo se rompe e que aquela área sempre volta a se rasgar. Contudo, reconstruir, reconstruir, recomeçar, ressignificar requer tempo, muito tempo, força, paciência, esperança e fé. Todo esse processo é muito mais trabalhoso, mas é eterno. Certo dia, devido a muitas decepções, declarei ao Abba que nunca mais me envolveria com a obra que ele me chamou para realizar. Também anunciei que a obra dele, para mim, seria somente minha casa e eu. Pronto, nada mais. Sendo sincera, amo esse primeiro ministério, minha casa, e eu amo. Admito que me contento em viver apenas para isso, mas o Abba tem outros planos para mim. Confesso que essa declaração foram feitas devido a diversas frustrações ministeriais e à falta de perspectiva quanto às promessas que recebi dele. Naquele momento, estava tão frágil que queria apenas me esconder e viver. Ele, minha família e eu. Simples assim. A verdade é que sempre preferimos fugir a resolver conflitos. Como precisamos de reconstrução. Uma mulher que é reconstruída não para diante dos conflitos. Com muita sabedoria, ela os resolve. Ela sabe que mesmo nos escondendo de seu coração, o Abba irá acender uma luz e a resgatará. O amor dele é incansável. Ele estava me impulsionando novamente a viver o meu chamado. Em lágrimas, eu apenas balbuciava. Eu estou quebrada, mas ele permaneceu calado. O dia amanheceu e eu fui brincar com a Zoe, minha filha. Naquela época, tinha 4 anos de idade. Durante aquela manhã, pintamos com lápis de cera, quando de repente a cor predileta dela quebrou em minhas mãos. Brincando, fingi que estava chorando porque o lápis quebrou. Mas qual não foi a minha surpresa quando a Zoe afirmou: "Não se preocupe, o lápis quebrou, mas ainda pinta." Zoe repartiu os pedaços do lápis e me estendeu um deles e concluiu: "Um para você e um para mim." Naquele exato momento, o nosso doce Espírito Santo falou comigo: "Você está quebrada, mas ainda pinta." E o melhor de ter sido quebrada é que o que você viveu poderá dividir com muitos. Uau! Foi as lágrimas. Minutos depois, Zoe pegou o lápis quebrado e colou as partes com uma fita adesiva dizendo: "Eu fiz isso." E o Abba finalizou: "Eu restauro todas as coisas. Eu faço e desfaço. Eu quebro e reconstruo." Eu só podia chorar, chorar e chorar. Talvez você esteja quebrada como eu estava, mas quero lhe dizer que o lápis quebrado ainda pinta. Onde você está quebrada, o Senhor irá reconstruir, curar, renovar, fazer de novo. É essa porção que você recebeu no deserto alimentará muitos. Eu sei que só você e Deus sabe os adesivos que Ele já colocou, refazendo-a. São tantos, né? Mas não importa, Ele é incansável. Sim, o lápis quebrado ainda pinta. E que bom saber que o pintor da obra sabe manusear tão bem esses lápis, que sempre que ele nos toca, as suas digitais ficam em nós. Por favor, não desista, ainda há tempo. Papel para você pintar. Você pode até estar quebrada, mas ainda pinta. Não se preocupe, é apenas o começo da sua reconstrução. Começos são inevitáveis, eu sei, mas sinaliza que foram iniciados. É sinal de que você não está paralisada e de que já se moveu no lugar que o aprisionava. Que lindo passo! Celebre-o! Iniciamos agora o capítulo 4. Não somos descartáveis. Precisamos entender que os processos não nos definem. Muitas mulheres se perdem no meio do processo por acharem que suas vidas não serão reconstruídas. Elas se definem pela forma em que encontram no momento. Assim, enterram todos os seus sonhos e as promessas que receberam, pois acredita que não há solução para elas. Então, elas acham que não são descartáveis para Deus. Lembre-se que Deus é aquele olheiro que, quando o vaso se desfaz em suas mãos, pacientemente o refaz.
e repete esse processo quantas vezes for necessário. O oleiro não descarta nenhum vaso. Ele o quebra e reconstrói até que esteja pronto para ser exposto. Certo dia eu estava trocando a fralda do Noah. Meu primogênito de 9 anos, ele havia feito cocô. Mas não eram fezes normais, não. Sabe daquele bem fedido? Que entra pelas narinas e até dão tontura? Pois é. Foi nessa situação que o nosso doce amigo Espírito Santo falou comigo. Sim, pode rir, eu deixo. Mas a verdade é que ele usa todas as situações para falar conosco. Filha, você vai jogar fora essa fralda suja, cheia de cocô? Ou vai jogar fora o seu filho? Sem acreditar que aquela pergunta estava sendo feita por ele, respondi: Abba, claro que vou jogar fora a fralda suja. Ela que é descartável, o meu filho não. Então ele sussurrou nos meus ouvidos e foi como uma flecha em meu coração. É exatamente isso o que faço com os meus filhos. Eu tiro a fralda suja e jogo essas fraldas fora, mas eu não o descarto. Eu não os jogo fora porque estão sujos, independentemente da sujeira em que eles estejam imersos, porque eu não tenho filhos descartáveis. Chorei muito naquele dia. Hoje, relembrando o que vivi enquanto escrevo, eu choro novamente. Naquele dia, eu conheci o amor incondicional de Jesus, que veio para errantes, quebrados, para os sujos, para os pecadores, veio para mim. Não será que Ele é o remédio de quem precisamos para nos curarmos e nos limparmos? Sim, esse amor todos os dias nos limpa, nos reconstrói e jamais nos descarta. Os homens buscam em nós perfeição, busca em nós resultados, mas o Abba busca em nós um coração contrito e quebrantado. Eu já fui descartada muitas vezes, quando a minha vulnerabilidade foi exposta. Também já fui muito machucada quando a minha dor ficou visível. A religiosidade no reino inventou novas pedras. Em nome de Deus, apredejamos quem não se adequava em nossos padrões, como se não tivéssemos também nossas próprias faltas. Jesus, contudo, continua sendo o mesmo, aquele que absorve os culpados, perdoa os arrependidos e propõe um novo começo. Convida-nos, vá e não peques mais. Seja livre, inclusive de você mesmo. Não há outro jeito. Para o vaso ser refeito, ele precisa ser quebrado. Para a ostra produzir a pérola, ela precisa ser ferida. Para a uva produzir o vinho, precisa ser esmagada. Para o diamante se tornar valioso, precisa passar pelo processo doloroso. Para a borboleta ser bela e voar, precisa ser uma lagarta, sem formosura que rasteja. O ouro passou pelas mãos do oríveros e pelo fogo consumidor. E para Moana veio a luz, ela passou por um doloroso e solitário quarto escuro. Por isso, não menospreze os processos. Ele nos tornará mais forte. Melhores nos moldarão. Bom é saber que quando o oleiro, Jesus, nos molda, ele deixa suas digitais em nós. E todos reconhecem. Aquela mulher foi tocada e moldada pelo Abba. O mestre do amor continua a falar: eu não o descarto. Venha como está, eu vou reconstruí-la e não a excluir. Não tenha medo. Capítulo 5. É necessário. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Boca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Salmos 84, no versículo 5 ao 7. O Vale de Baca é um lugar árido onde as condições de sobrevivência são bastante precárias. Lá há muitos poucos recursos. Baca era conhecida como uma passagem de lágrimas, um vale da morte. O destino de quem passava por Baca era Sião. Para chegar a Sião, a passagem por barca era obrigatória. Guarde essa ideia. Sim? Esses dias olhei algumas fotos da minha família, olhei para nossas trajetórias até aqui, fizemos um caminho de renúncias, passamos pelo Vale de Baca, atravessamos o Vale de Lágrimas, fomos do vale até a montanha diversas vezes. Em cada uma dessas travessias, descobrimos serem cada vez mais profundas as áreas em que precisarmos ser reconstruídas. Quero lhe dizer que, quando Deus começar a visitar
os escombros do seu coração. Essa reconstrução começa. Você entrará em um ambiente de transformação em que todas as áreas de sua vida serão tocadas. Muitas vezes, durante nossa travessia, não tínhamos lugar certo para encostar a cabeça. Sentíamos-nos extremamente solitários, apesar de estarmos rodeados por pessoas. Sim, alguns diriam isso são ossos do ofício pastoral. Algumas vezes queríamos desistir, mas em meio ao gemido inexprimíveis escondidos nos nossos braços do Abba, a sanidade retornava em questão de segundo, e o fôlego era revigorado. Nesses momentos, apenas conseguia ouvir o Abba dizer, é necessário. Ao olhar para trás, não que eu esteja no topo da montanha, orgulho-me da nossa história. Ainda que mancando, chegamos até aqui. Fizemos do Vale de Baca uma fonte a jorrar. E hoje entendemos que tudo foi necessário. Recentemente, emocionei-me ao ler a história do que aconteceu aos vasos quando são quebrados no Japão. Lá existe uma técnica chamada Kintushi. Em japonês significa colagem com ouro. Kintushi é uma arte que conserta peças e vasos de porcelana quebradas com ouro em pó. Quando os japoneses colam os objetos de porcelana que são quebrados, eles preenchem as rachaduras com ouro. Um vaso quebrado, por exemplo, é consertado com ouro em pó. O principal é que eles acreditam que quando algo sofre algum dano, é porque ali há uma história. Ou seja, o local quebrado precisa ser exposto, pois a rachadura é colada com fios de ouro. Assim, as marcas não são escondidas, apenas reluz. Isso mostra que o vaso tem história, tem vida e não pode ser descartado. Ali há conserto, vale a pena repará-lo. Então, quando alguns vasos se quebram, não perdem seu valor. De fato, ao consertar o vaso, ele se torna um objeto único e especial, carregando suas memórias. Assim passa a valer mais do que antes. O interessante é que ele se torna mais caro que os vasos que não foram quebrados. Assim somos nós, as nossas histórias de vidas que carregamos, as marcas em nossos corações, as cicatrizes seladas com ouro que nos dão autoridade para a exposição. Se não fossem os fracassos, qual valor daríamos às vitórias? Se não fossem as lágrimas, qual valor atribuiríamos ao sorriso? Se não fossem as atribulações, qual valor teríamos os dias de paz? Se não fossem as traições, qual valor haveria a lealdade? Se não fossem os falsos amigos, qual valor teria os verdadeiros? Por isso, não se envergonhe da sua história. Só você e Deus sabe o quanto você suou sangue para chegar onde está. Pode ser que para alguns você não esteja tão longe assim, mas talvez o lugar a que você chegou tenha lhe custado tudo. Portanto, essas são as suas marcas. Essa é a sua história. Uau, isso é nobre. Apesar da aridez de Baca, esse lugar pode se tornar uma fonte onde nos tornamos mais sábios, mais fortes, mais resistentes e mais confiantes. Um lugar onde seremos marcados. Essas marcas reluzirão com ouro. Eu aprendo que em Baca recebo sustento para alcançar Sião. Compreendo também que Sião representa todo e qualquer lugar ao qual se deseja chegar para alcançar o destino. Por favor, não se envergonhe da sua trajetória, das marcas que você carregue. Hoje pode ser que você esteja em carne viva, que haja sangue jorrando por causa das suas dores, mas creia, lá na frente você será como um azeite suave, curando os outros. É necessário, filha. Tudo isso são os degraus que a levarão ao fim da escada. Suba um por vez. Respire, descansa, suba novamente, mas não pare de subir. Você está escrevendo a sua história. É necessário passar por cada um desses obstáculos. É necessário passar por Baca. Lembre-se que Baca é apenas uma passagem e faça desse vale uma fonte a jorrar. Não fique preocupada em chegar depressa. Aproveite a viagem. Existe beleza no meio do caminho e no final da vida você contará a sua história linda. É necessário, não esqueça, na verdade, indispensável, imprescindível, fundamental, essencial, primordial, crucial, irrecusável, passar por Baca.
Dia desses, retornei à academia depois de mais de 2 anos completamente parada. Eu precisava de um recomeço. Eu prometi a mim mesma que esse ano seria para me expandir. E decidi começar pelas pequenas coisas, aquelas que começo e não termino. Eu estava me sentindo a fitness. Por isso, entrei na classe dos body plugs. Iniciei a aula pegando o maior peso, afinal, era um recomeço. Eu estava com todo o gás. Notei que meus colegas tinham pego pesos menores, menos pesado que eu. E eu fiquei me sentindo, mas no decorrer dos exercícios, eu já estava morrendo e meus amigos, aqueles com menos pesos, estavam com todo o gás. Envergonhado, fui morrendo aos poucos e não consegui finalizar a aula. De repente, já não senti minhas pernas, nem meus braços. E meus amigos estavam animadíssimos, fazendo tudo, e finalizaram a aula direitinho. Foi então que o nosso doce Espírito Santo soprou em meu coração. A jornada não é sobre velocidade, filha, é sobre resistência. Respeite seu tempo e entenda que os exercícios também, passo a passo, não importa se você cansou e parou. Apenas entenda que quando cansar é para descansar e não é para desistir. Já reparou as pessoas que correm em pista de corridas? Sabe que precisa começar devagar, pois há um modo de respirar e de correr. É apenas no final elas aceleram para vencer. Então eu lhe pergunto, como você tem corrido a carreira que lhe foi proposta? Carregando pesos pesados demais que não pode mais levar, morrendo no meio do caminho por estar pesado ao extremo, com excesso que a impede de alcançar a linha de chegada. Não importa se os seus colegas de classe finalizaram a tempo e você não. Apenas não desiste. Retorne para a aula e comece. Se você não consegue, recomece quantas vezes for necessário, mas não pare. A corrida é sua e de mais ninguém. Depois, outro dia, lá estava eu na academia de novo. Sim, Deus realmente falou comigo ali. Acho que é para eu ir mais vezes. Isso me faz rir. Quando cheguei à sala de esteiras, havia uma sobrando e foi aquela que peguei. Calmamente programei os meus quilômetros e a velocidade em que faria o percurso. Quando olhei para o lado, absolutamente todos estavam correndo. Mas não estava correndo de qualquer forma. Eles corriam com muita força e, ao mesmo tempo, com muita facilidade e com uma tremenda habilidade. Olhando aquilo, comecei a ficar com vergonha da minha desenvoltura na esteira. Afinal, apenas eu estava caminhando lentamente, enquanto todos corriam. Notei que aquelas pessoas corriam e logo finalizavam a corrida e partiam para outros exercícios. Olhei de relance para o visor da esteira do meu vizinho para ver a quilometragem que ele estava fazendo e quantas calorias ele tinha perdido. Vi que ele havia corrido muito menos tempo que eu, mas por estar em ritmo mais acelerado, perderam muito mais caloria. Confesso que fiquei esverçada. Afinal, eu estava há mais tempo na esteira e não tinha andado nem a metade do que ele andara, por estar correndo. Então tive uma super ideia. Indignada, aumentei a minha velocidade para um que eu nunca tinha experimentado e com a qual eu não estava acostumada. Foram apenas 5 minutinhos, mas quase morri. Meu joelho não suportou, pois tem um probleminha nele. Então, quando eu ia desligar a esteira e desistir da minha corrida, o nosso doce Espírito Santo me impediu, dizendo: volte a caminhar da sua forma, do seu tempo e da sua velocidade. Querida, é sobre a sua corrida, não sobre a dos outros. É sobre permanecer correndo e não sobre velocidade. É sobre chegar ao seu destino, não é sobre o destino do outro. É sobre vencer os seus obstáculos e não sobre competir com os outros. É sobre o seu tempo e não sobre o tempo dos outros. É sobre onde você deve chegar e não sobre onde os outros querem que você chegue. É sobre continuar correndo, mesmo que todos já estejam na linha de chegada. Não é sobre quão quebrada você está, é sobre quem você está se tornando. Não é sobre a sua velocidade, mas é sobre a sua resistência. Não é sobre terminar a corrida, mas sobre permanecer correndo.
Acredite, permanecer correndo quando você tem motivos para desistir já lhe entrega o maior prêmio que você poderia receber: resiliência. A corrida é sobre permanecer. Onde estão aqueles que permanecerão, apesar dos joelhos vacilantes, apesar de estarem quebradas? Permaneça caminhando na jornada em direção ao seu destino. Você chegará lá, o seu tempo é inteira. Encontro você lá.